Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando, né? Bom, vamos lá para mais uma aula de Educação Física para os nossos alunos da EJA. Meu nome é Paulo e nós daremos continuidade aqui aos nossos conteúdos relacionados à Educação Física. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre saúde e os cuidados com a saúde nesse tempo de coronavírus, nesse período de coronavírus. Hoje nós vamos avançar e falar um pouquinho sobre as condições físicas e sua relação com o trabalho. Há poucos dias, né, nós tivemos aí a comemoração do Dia dos Trabalhadores, dia 1º de maio, então por isso nós vamos usar esse tema aí como referência, tá bom? Bom, na aula passada foi sugerido, eu fiz a sugestão que você montasse um planejamento para algumas atividades físicas que você pudesse realizar aí durante esse período de distanciamento social. Não sei se você conseguiu fazer, o que eu preciso dizer não é um planejamento que ia servir somente para aquela semana. Não, você pode realizar amanhã, pode realizar nos próximos dias, porque é algo que nós estamos sugerindo que você faça continuamente. A intenção é que você crie um hábito saudável, de um estilo de vida ativo, para que você possa aí se exercitar continuamente e não somente por um período curto. Então, se você não conseguiu fazer, não tem problema, ainda está em tempo de você pegar o papel, pegar a caneta lá e montar aí a sua programação, o seu plano de atividades, tá bom? Avançando para o nosso tema de hoje, para você, qual a importância do trabalho? E aí é uma pergunta que ela é muito pessoal, né? Dependendo de como você encara o trabalho, dependendo de qual a sua relação com o trabalho, o nível de importância ele pode ser maior ou pode ser menor, tá bom? Lembrando que o trabalho é a transformação do meio ambiente, transformação do meio que nós estamos pela ação humana, pelo que nós fazemos. E aí eu não estou entrando aqui no aspecto da remuneração. Nós não estamos falando aqui sobre o trabalho remunerado, nós estamos falando aqui de aspectos maiores, de propósito maior, de atuação, de atividades que você realize independente de remuneração. Tá certo? Agora, é claro que se o trabalho para você, né, desse trabalho que você está pensando agora nesse momento, é o seu meio de sustento, o seu meio de sobrevivência, o nível de importância vai, né, talvez elevar um pouco mais. Para outros não, para outros de repente aquela atividade que ele faz que é em prol do próximo, de repente seja para ele naquele momento uma atividade mais importante. O fato é que independente de qual a relação, nós vamos entender daqui a pouquinho que nós precisamos ter uma preparação, que nós precisamos sempre estar cuidando aí da nossa principal ferramenta, e eu já falo disso. Outro aspecto importante em relação ao trabalho é a realização profissional. E muitos confundem a realização profissional com a realização pessoal. Elas estão intimamente ligadas. Normalmente, quando você está bem profissionalmente, você também está bem pessoalmente e vice-versa, mas não necessariamente. Então, esse é um outro aspecto que interfere bastante em como você encara o trabalho para você. Agora, independente de qualquer um desses dois aspectos que eu citei anteriormente, a nossa principal ferramenta para o trabalho, independente de qual trabalho seja, qual é? Faço aí essa pergunta para você, responda aí rapidinho. Bom, é o nosso corpo, né? O nosso corpo é a nossa principal ferramenta, é o bem mais precioso que nós temos. E aí eu até fiz uma relação ali, uma referência ali, né? Com um carro importado, um carro que é fabricado em poucas unidades, que tem um valor comercial muito alto, mas veja, fazendo essa referência com o nosso corpo ele é único. Por mais que talvez já tenha aí alguns anos, alguns quilômetros rodados, mas é único, tá bom? E aí avançando, eu faço uma reflexão. Se você não valorizar e não cuidar do seu corpo, quem vai fazer isso? Ninguém mais vai fazer isso por você. Então é importante que você tenha em mente de que você é a pessoa que precisa estar atento e cuidar do seu bem mais precioso, que é o corpo, tá certo? Como mantenho uma boa condição física para o trabalho? Nós precisamos entender o seguinte, que o nosso corpo, ele é munido, nós somos capazes de realizar aí nós temos várias capacidades físicas. E aqui na sequência vai nos mostrar o seguinte, que
será diferente para cada tipo de trabalho a forma como eu vou utilizar o meu corpo, tá bom? Agora, independente do trabalho e independente de quais capacidades eu preciso utilizar para realizar esse trabalho, a prática regular de exercícios físicos é o que vai realmente dar a condição apropriada para que eu consiga utilizar essa minha ferramenta de maneira adequada, de maneira apropriada, tá bom? Agora, talvez você deva estar se perguntando assim, mas professor, na aula passada foi falado sobre a atividade física e agora está falando sobre exercício físico, prática regular de exercício físico. Mas qual seria a diferença de uma para a outra? E aí é nisso que eu quero entrar agora com vocês. Olha só, atividade física. Atividade física é qualquer atividade que você realize e que tenha um gasto de energia, que o seu corpo gaste energia acima do repouso. Quando você está parado, sem fazer nada, o seu corpo não está gastando energia. Se você se levanta e vai fazer qualquer atividade, que você começa a se movimentar, você inicia ali um gasto energético. Então, esse gasto energético, ele já é considerado uma atividade física. Na sequência, nós vamos perceber que o exercício físico, ele já requer um planejamento, ele já requer uma sistematização e ele é quem capacita, faz com que nós consigamos aí a manutenção ou a melhoria das capacidades físicas, tá certo? As capacidades físicas que nós temos no nosso corpo. Então, nós podemos pensar aí em um planejamento dentro daquele quadro lá de planejamentos, tanto para a atividade física, para aspectos de saúde, saúde mental, saúde corporal, tanto quanto para os exercícios físicos, que é para que nós possamos aí melhorar as nossas capacidades físicas, tá bom? Na sequência vai vir aí algumas imagens e aí nós vamos treinar um pouquinho se nós entendemos a diferença entre capacidade física e exercício físico, tá certo? Então vamos lá. A primeira imagem que aparece é de uma pessoa podando uma árvore. Então imagina você na sua casa, nesse período de distanciamento, e tem uma árvore lá no fundo da casa, tem uma árvore lá no quintal. Você precisa ir até lá e você precisa podar ali alguns galhos da árvore, precisa cortar ali. O que seria isso? Seria uma atividade física ou seria um exercício físico? Vamos lembrar do que nós vimos agora há pouco? Veja, você não faz essa atividade regularmente. Você vai cortar essa árvore de vez em quando, uma vez por mês, e não é uma atividade sistematizada. Então nós podemos classificar a poda da árvore como uma atividade física e não um exercício físico. Você pode incluir uma atividade assim no seu planejamento? Pode, lembrando que é uma atividade física. A próxima está se referindo aí a um passeio, a passear com o cachorro. Você tem um cãozinho em casa, tem um cão maior, você gosta de animal. Muitas pessoas têm a prática de sair para passear com o cachorro. Passear com o cachorro é uma atividade física ou um exercício físico diante do que nós já conversamos aqui? Bom, veja, não é uma atividade sistematizada, a gente não consegue aumentar tanto a intensidade e manter uma intensidade maior, então nós podemos classificar o passeio com o cachorro como uma atividade física, um passeio, uma diversão, então ela é uma atividade física. A próxima imagem é uma pessoa correndo. E vamos perceber aqui a diferença, tá? Normalmente, quando você está praticando uma atividade como a corrida, ela precisa já vir, antes você já precisa ter um condicionamento físico um pouquinho melhor. Inclusive, faço uma dica aqui, uma orientação. Se você pretende correr, praticar a corrida, evite já começar direto correndo. Procure primeiro fazer uma caminhada, aí no dia seguinte você intercala com uma caminhada e em alguns momentos uma caminhada um pouco mais intensa, um pouco mais rápido. Depois, no outro dia ou 2 dias depois, você intercala entre caminhada e algum período de corrida um pouco leve e assim você vai aumentando até chegar o tempo todo na corrida. Então nunca já inicie correndo. Então quando a gente percebe uma pessoa já correndo, já praticando a corrida, é porque ele já passou pelo planejamento, ele já passou pela sistematização, então ele já está na fase do exercício. Então nós podemos classificar a corrida como um exercício físico, tá bom? A próxima imagem, bicicleta, pedalar. Pedalar é muito, como que eu posso dizer? É muito gostoso, né? A prática
do pedal é muito interessante. Agora, como que nós classificamos ela? Aqui vai depender do objetivo. Se você sai para passear de bicicleta, vai visitar um colega, pedala ali de vez em quando, é uma atividade física que você está realizando. Agora, se você tem a prática regular de pedalar constantemente, vários quilômetros, ali já tem aquilo sistematizado dentro de uma programação, dentro de um planejamento, aí ele passa a ser um exercício físico. Percebam, a mesma atividade, mas que pode encaixar aí nas duas classificações, dependendo do objetivo que a gente dá para ele. Tá bom? Próxima atividade, academia, musculação. A academia é o principal meio que nós podemos trabalhar aí. Resistência e força muscular. Então a academia a musculação, nós classificamos como exercício físico e é uma ótima prática para trabalhar a capacidade de força e de resistência. Bom, vamos ver na sequência o que vem, confirma ali e aí eu já partindo para o encerramento da aula, você conseguiu compreender a diferença entre a atividade física e entre o exercício físico? É importante termos em mente que para o trabalho nós precisamos melhorar, condicionar as nossas capacidades físicas, tá bom? Por isso a importância de entender a diferença entre um e outro. Eu sei que numa aula, em 10 minutos, fica difícil para a gente ter isso claro. E aí eu convido você a participar das aulas nas próximas semanas, as próximas aulas, tá certo? Para a gente reforçar esse entendimento. Bom, ambos, tanto a atividade física quanto o exercício físico são importantes, porém, são os exercícios físicos que podem condicionar nossas capacidades físicas. Bom, estamos partindo aí para o encerramento da nossa aula. Coloquei o quadro aqui mais uma vez para reforçar a importância do planejamento, de você colocar no papel o que você pretende fazer. Seja atividade, seja exercício, se planeje para poder facilitar aí a execução no dia a dia. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula de hoje e convido a todos para que não se esqueçam dos cuidados com a saúde. Lavar as mãos, se precisar sair de casa, usar a máscara, manter o distanciamento e todas as orientações que estão sendo recomendadas aí constantemente pelos órgãos de saúde. Tá certo? Um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.